Canal Por Dentro das Prisões, com Silvimar Charles. E aí, pessoal, tudo certinho? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Por Dentro das Prisões. Estamos aqui nesse novo cenário que eu escolhi, que eu reservei aqui em casa para poder conversar com vocês. E hoje, atendendo aos pedidos de alguns amigos, eu gostaria de falar sobre a prova da Polícia Penal de Pernambuco, que acontece no próximo dia 4, especificamente sobre a redação. Eu estava aqui olhando o edital de vocês, eu vi que a prova é composta de 60 questões, 20 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos, cada uma valendo 1,25, ou seja, 60 vezes 1,25 dá 75 pontos. E aí eu vi que a redação de vocês terá a atribuição máxima de 25 pontos, ou seja, a sua redação para a prova da Polícia Penal de Pernambuco valerá 1/4 da prova. E redação sempre faz diferença. E eu estava aqui olhando o edital de vocês, acompanha comigo na tela. O item 9 da prova discursiva diz assim: a prova discursiva valerá 25 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas. Aconselho escrever até 30 linhas. A respeito de temas de atualidades relacionadas a segurança prisional nacional e direitos humanos. Então eu vou trazer algumas informações para vocês, informações gerais, bem como informações sobre atualidades relativas ao sistema penitenciário brasileiro, bem como a direitos humanos. E nada mais atual do que a pandemia, né? Então eu vou trazer alguns dados sobre a pandemia, o impacto da pandemia no ambiente prisional e as ações do Poder Judiciário, bem como do Poder Executivo em relação à pandemia no ambiente prisional. Mas antes, eu quero falar com vocês aqui. Olha só, eu sei que você sabe que se você entrar no site do Departamento Penitenciário Nacional, eu sei que você sabe que se entrar nesse site, aqui embaixo tem esse banner, né? Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. E quando você clica aqui, remete para esse outro banner, né? Que você tem informações gerais, informações criminais, população estrangeira, saúde no sistema prisional, ações de reintegração e assistência social, o monitoramento eletrônico, mulheres e grupos específicos. Quando eu clico aqui em informações gerais, eu já cliquei e carregou aqui. Você tem o quantitativo de presos no Brasil. Exatamente. Então hoje, atualizado, conforme o Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil tem 673.614 pessoas privadas de liberdade. No regime fechado, 332.000. No regime semiaberto, 113.000. E aqui tem um provisório. E o que é que eu fiz? Comigo aqui na tela. O que é que eu fiz? Eu fui procurar fazer um ranking dos 5 primeiros estados, os 5 estados que mais têm população carcerária. Rapaz, e Pernambuco está entre os 5 estados com maior número de pessoas privadas de liberdade. Primeiro lugar foi São Paulo. Quando você clica aqui, é para ele carregar. Desses 673.000 pessoas que estão presas no Brasil, em São Paulo você tem 207.000. Depois de São Paulo, quem está no segundo lugar? Minas Gerais. Minas Gerais você tem 64.917 pessoas. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro. 48.642 pessoas presas. E aqui você tem um quantitativo, fechado, semiaberto. Em quarto lugar, pasmem, Pernambuco. Pernambuco tem 44.595 mil pessoas privadas de liberdade. E aí, informação para a sua redação, alguma coisa está acontecendo lá. Olha só o Pernambuco. Pernambuco tem 15.275 presos provisórios. Então,
certamente que aí é fundamento para a sua redação em relação ao Poder Judiciário de Pernambuco em julgar. Lembrando que provisório é aquele preso que não tem sequer uma sentença de primeiro grau contra ele, ok? E em quinto lugar, Rio Grande do Sul, ok? Então aqui no site do DEPEN, na aba Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, você clica, remete para outra aba. Quando você clica em Informações Gerais, você cai nessa tela que você vê que Pernambuco está entre os 5 estados que mais encarceram. Mas eu sei que você sabe que Pernambuco faz parte de um dos 9 estados do Nordeste e que o maior estado, territorialmente falando, no Nordeste é a Bahia. E quantos presos tem na Bahia? Bahia tem 13.306 presos. Por que será? Será que a polícia da Bahia no enfrentamento é mais letal do que a polícia de Pernambuco? Ou há alguma morosidade em relação ao judiciário de Pernambuco? Importante essas informações para você poder fundamentar a sua decisão. Mas no final, vou te falar sobre algo que Pernambuco está na vanguarda do sistema penitenciário nacional. Vamos lá comigo? Naquela mesma aba aqui, quando eu cliquei em informações prisionais, olha o que eu achei. Eu achei isso aqui, ó. Em informações prisionais, você vai ver, né? No Brasil, por qual motivo que as pessoas estão presas? Qual o maior motivo? Ó, crimes contra o patrimônio, ó. Furto, roubo, estelionato. Então, a população carcerária brasileira, a maioria está presa por quê? Crimes contra o patrimônio. E segundo, lei de drogas. Mas repare esse rosazinho aqui. Tá vendo que esse rosa aqui é o feminino? Então, ó, tem 17.513 mulheres presas por tráfico de drogas. E quando eu cliquei aqui em mulheres e grupo específico, me veio isso aqui, ó. População feminina, carcerária. Interessante que a partir de 2006, ó, o gráfico vai crescendo até 2016. E o que é que houve em 2006? Houve a aprovação de uma lei muito boa, não é isso? Sim, a lei 11.340, né, Silvimar, que é a Lei Maria da Penha? Sim, só que isso não teve reflexo para poder encarcerar as mulheres. No mesmo ano também foi aprovada a nova Lei de Drogas, 11.343 de 2006. Ô Silvimar, você quer me dizer o quê? Quer dizer que, a partir da aprovação da Lei de Drogas, houve um encarceramento maior da população feminina, porque muitas, inclusive o verbo ter em depósito, também é um verbo que caracteriza o tráfico de drogas, muitas mulheres guardando de seus maridos, seus esposos e companheiros a droga em casa, acabava respondendo. E não só por isso, o tráfico de droga é uma atividade ilegal, mas bastante lucrativa. Então, várias mulheres em locais de vulnerabilidade social aderiram ao tráfico de drogas para poder ter alimentação. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que são dados que podem ajudar você na sua redação. E essa informação sobre encarceramento feminino é importante? Sabe por quê? Olha só o que cobrou no último concurso aí de agente prisional, o agente de segurança prisional, né, de Pernambuco. Olha o tema da redação. Ó, depois de um texto motivador, olha o tema. E foi o CESP também, viu? Olha lá. A realidade prisional feminina no Brasil. É possível devolver a dignidade à mulher presa para que ela exerça seu papel na sociedade? Esse foi o tema de agente prisional de Pernambuco do último concurso de 2017. Silvimar, mas o tema mulher encarcerada é um tema que ainda cai em redação? É um tema atual? Sim, olha só comigo aqui. A redação do DEPEN, ó o tema. A educação como um caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade no Brasil. E por que esse tema chama muita atenção? Porque toda vez que se fala de presos no Brasil, geralmente você não lembra de contar as mulheres. E muitas vezes as mulheres privadas de liberdade têm uma necessidade que não dá para esperar como de alguns homens, como dos homens. Por exemplo, no período da menstruação,
Não dá pra ficar sem absolvente. Aí aconselho você e vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Esse livro, Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres tratada como homem nas prisões brasileiras. Esse livro é da autora Nana Queiroz e relato surpreendente que vai fundamentar a sua redação se lá cair qualquer coisa sobre encarceramento feminino. Ok? Mas avançando sobre as respostas que foram dadas para respostas que foram dadas no enfrentamento da pandemia. Ó, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a recomendação 62 de 2017. Espera aí. 62 de 17 de março de 2020. Ó, recomendou aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no ambiente prisional. E eu sei que você sabe quando aperta a tecla Ctrl e F, abre uma aba de pesquisa, e é o que foi recomendado para execução penal. Ó, artigo 5º. Recomendar aos magistrados com competência sobre execução penal que, vistas a redução dos riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considere as seguintes medidas. E aqui lista um monte de medidas que foi recomendado aos juízes de execução penal. Por conta dessas medidas, dessas recomendações, muita gente conseguiu uma prisão domiciliar. E aqui fala, ó, concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos da diretriz e pela súmula 56 do STF. Sobretudo em relação a mulheres gestantes, lactantes, mães, pessoas responsáveis por crianças até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas e pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadram no grupo de risco. Então, a resposta do Poder Judiciário para combater o encarceramento e o Covid no ambiente prisional foi a recomendação 62, entre outras, né? A recomendação 62 de 2020. Muita gente foi para casa. Não só isso. Ó, o B2 aqui, ó. Alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9, da presente recomendação, avaliando a eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, em último caso, o reagendamento da saída temporária, após o término do período de restrição sanitária. Bem, gente, aqui no eu sei que você sabe, né, que a saída temporária é um benefício da execução penal para aqueles que estão no regime semiaberto, ou seja, são saídas em datas específicas por um prazo não superior a 7 dias, né? Uma vez renovada por mais 4, que dá 5. 5 vezes 7, a gente não é tão ruim de conta, dá 35. Então aqui no meu estado, o juiz da execução penal, pelo menos aqui da comarca onde eu atuo, concedeu a saída temporária, o somatório de dias que a pessoa teria durante todo o ano, ou seja, concedeu saída temporária por 35 dias, convertendo em domiciliar, né? Desde que na data do retorno já tivesse a unidade prisional em condições sanitárias adequadas. Então muita gente teve a saída temporária, ficou em casa por mais de 6 meses até que os índices de contaminação da pandemia diminuíssem. Então essa foi a resposta do Poder Judiciário para a Covid-19 no ambiente prisional. Mas teve outras. Eu sei que você sabe que se você entrar aqui, ó, vou voltar o caminho para você ver, que se você entrar aqui no site do CNJ, estou voltando um caminho para vocês saberem de onde tirar essas informações. No site do CNJ, você vem aqui, ó, Sistema Carcerário e Sistema de Medidas Socioeducativas, dentro de Gestão da Justiça. Aqui você vai clicar na aba Covid-19. E o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar, ó, um boletim quinzenal sobre contágios e óbitos no sistema prisional e socioeducativo. E quando você clica aqui, ó, você tem informação muito boa. 2022,
o último relatório de 2 de fevereiro, olha o que você encontra. Você tem, ó, o número de óbitos no ambiente prisional, 653. Você também tem o número de casos confirmados. Desses 653 óbitos no ambiente prisional, ó, 339 foram servidores, 314 privado de liberdade. Por que isso? Porque o ambiente prisional é um ambiente tão nocivo, tanto para quem trabalha como para quem está lá custodiado, né? E aí também tem uma questão, né, de cuidado da saúde e outras coisas. Então, ó, aqui você encontra os dados confirmados de pessoas que foram acometidas pela Covid, os óbitos, os servidores que foram acometidos, que vieram a óbito, pessoas presas acometidas que vieram a óbito. E aqui você tem, ó, os casos por região. Então, região sudeste, geralmente é à frente, ó. Casos confirmados de servidores, região sudeste. Óbitos confirmados de servidores, região sudeste. Casos confirmados de pessoas presas, região sudeste. Óbitos confirmados de pessoas presas, região sudeste. Então aqui também te ajuda com informações para saber os impactos da Covid-19 dentro do ambiente prisional. Mas não para por aí. Olha só. Isso aqui, ó, a resposta do governo federal à Covid-19 no ambiente prisional. Eu sei que pessoas que não gostam, mas a pessoa, quando ela está privada de liberdade, ela está sob a custódia do Estado. E o Estado responde por ela. Então, quando começou a chegar a vacina no Brasil, elegeram vários grupos prioritários. E lá no grupo, quando tinha grupo prioritário, o 17º grupo era servidores do sistema penitenciário e as pessoas privadas de liberdade. E aqui eu trouxe, sabe o quê? A 27º informe técnico, a 28ª pauta de distribuição. Essa é a pauta que mandou, né, vacinas para vacinar todos, servidores e pessoas privadas de liberdade. Mandou quando, Silvimar? 2/7/2021. Ainda que no seu estado aí, os servidores ou as pessoas privadas de liberdade não tenham sido vacinadas, mais ou menos nesse período, é porque os gestores públicos pegaram as vacinas e destinaram para outra coisa. Silvimar, você tem certeza que esse 28ª pauta de distribuição mandou vacina para as pessoas privadas de liberdade? Sim. Vou pesquisar aqui a palavra liberdade. E está dizendo, ó, que a vacina da Pfizer desse lote, ó, 2 doses de 0,3 ml. Era para quê? Vacinar 100% do sistema prisional, 100% do sistema de privação de liberdade da população. 100% dos funcionários do sistema de privação de liberdade da população. Então, em 2 de julho de 2021, o governo federal mandou vacinas da Pfizer, 2 doses para vacinar todos, servidores e pessoas privadas de liberdade de todo o Brasil com 2 doses. Essa informação pode te ajudar lá no dia da redação. Mas não para por aí. Eu tenho uma coisa para poder te falar. Eu sei que você sabe que em 2021 foi aprovada a resolução 391 do CNJ, que é a resolução que regulamentou a remissão pela leitura. Antes tinha a recomendação 44 de 2013, né? E foi substituída agora pela resolução do CNJ 391. E o interessante é que essa resolução não só regulamentou a remissão pela leitura, que é aquela que a pessoa pega um livro de 21 a 30 dias e 10 dias depois produz um resumo que manda para, conforme o projeto pedagógico manda para lá, a pessoa avalia e aí, se der tudo certo, ela ganha uma remissão de 4 dias por cada livro. Então, no máximo, a pessoa que faz a remissão pela leitura tem no máximo 48 dias por ano, porque são 4 remissões, são 4 dias por mês, porque ele pega o livro de 21 a 30 dias, faz a remissão, e aí uma remissão em cada mês, 4 vezes 12, 48. Mais interessante, acompanha comigo aqui na tela, que a própria resolução fez questão de disciplinar. Ó, primeiro resolveu, né, estabelecer procedimentos e diretrizes a serem observadas pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remissão de pena
por práticas sociais, educativas e em unidades de privação de liberdade. E aqui está falando, ó, parágrafo único. Para fim dessa resolução, consideram-se, práticas sociais educativas não escolares, inclusive, aprendizagem coletiva, esportiva. Então, essa resolução trouxe uma previsão de remissão também por prática esportiva, se enquadrando aqui, né? Uma prática social educativa não escolar esportiva. Silvimar, você tem certeza? Silvimar, não tem um julgado do STJ dizendo, não é possível a remissão por prática esportiva de um privado de liberdade do Rio de Janeiro que acabou chegando lá no STJ, né, pedindo remissão porque ele fazia capoeira. Eu tenho aqui esse julgado. Peguei aqui o julgado, que é de 2012. Cadê você, julgado? Pronto, apareceu. Olha o que diz. Na hipótese, a participação do hora paciente nas aulas de capoeira, ainda que contribua para a sua ressocialização, não pode ser interpretada como frequência em curso de ensino formal, tendo em vista tratar-se de prática esportiva e não de atividade intelectual propriamente dita. Ok, verdade, mas isso era em 2012. Isso era em 2012. Fechando aqui. Olha o que eu fiz. Eu mandei uma pergunta via Lei de Acesso à Informação para o Departamento Penitenciário Nacional e perguntei: o DEPEN tem ciência de projeto de remissão por prática esportiva em unidade prisional do Brasil? Se sim, quais? Para a segunda pergunta, ele respondeu: sabemos de alguns projetos esportivos realizados pelas administrações estaduais, como, por exemplo, destacamos o produzido pelo estado de Pernambuco e me mandou anexo. Então, Pernambuco tem um projeto chamado Lutando pela Liberdade. Pernambuco tem um projeto Lutando pela Liberdade. Pernambuco tem um projeto chamado Lutando pela Liberdade. Onde fica? Presídio de Igaraçu, em Itapissuma, Pernambuco. O autor, quem é lá, o policial. Quem me mandou isso foi o DEPEN, viu? Foi o DEPEN. E olha só, lá tem projeto tem remissão por prática esportiva. E olha o que ele disse aqui, no projeto dele, Antes mesmo do Conselho Nacional de Justiça editar sua resolução, qual foi que eu falei? 391 de maio de 2011, reconhecendo a viabilidade de práticas sociais educativas não escolares para fim de ressocialização da pessoa privada de liberdade, inclusive com direito à remissão. Aqui em Pernambuco, à luz de reiteradas decisões da senhora excelentíssima juíza Orleide Rosélia, titular da primeira vara regional de execuções penais de Pernambuco, o Poder Judiciário de Pernambuco já estava na vanguarda, valorizando e motivando tais atividades nas unidades de privação de liberdade. Então, Pernambuco, embora esteja com a quarta maior população carcerária em números absolutos no Brasil, estava na vanguarda, já reconhecendo o direito à remissão por prática esportiva, nos termos da resolução 391. E aí vai se enquadrar em prática social educativa não escolar. Então hoje é possível ter remissão por prática esportiva? Sim. Tem a ver com direitos humanos? Sim. Combate à superlotação? Sim. Combate à reincidência? Sim. É algo atual? Sim. Então espero que tudo isso aí que eu trouxe de conteúdo, tudo que eu falei aqui, procurar colocar o link na descrição do vídeo, tudo de conteúdo, eu espero que isso possa te ajudar lá no próximo domingo. Mas se você não sabe como fazer a estrutura, como o tempo é curto, também vou colocar o link aqui embaixo do professor Diego Borges. Diego Borges, ele tem um curso em e-book ensinando como gabaritar a redação do CESP. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, tamo juntos. Fui!